sabe qual é o segredo que transforma sonhos em vitórias? E se eu te dissesse que em 365 dias você pode descobrir como unir a força do corpo, o poder da mente e a inspiração da alma para viver sua melhor versão? Imagine desvendar dia após dia métodos práticos que desafiam os limites, inspirados nas trajetórias de superação de grandes nomes do esporte e descobrir como cada obstáculo pode se tornar a porta de entrada para uma nova conquista. Em um cenário onde a ciência encontra a fé, dois craques, um da Juventus e o outro, um mestre do desenvolvimento mental, se unem para revelar técnicas que vão muito além do treinamento físico. Você está pronto para se surpreender? Para despertar o campeão que sempre existiu em você? Porque eu já estou aqui, prontinha para entrar em campo e chamar o nosso convidado de hoje, Thiago Linhares, coautor da obra Bom Dia Campeão. Olá, Thiago! Olá, Cláudia, tudo bem? É um prazer, uma satisfação imensa estar aqui com vocês. Vamos falar um pouquinho da parte mental, da parte espiritual e do que a ciência tem de novidades aí para trazer para os ouvintes aí, telespectadores do seu canal. Uma alegria toda nossa. Você que é esse coaching internacional, que está terminando agora um doutorado numa universidade na Flórida. Você é coautor, junto com o nosso super craque da Juventus. Já vou mostrar, porque eu não gosto de fazer mistério, desse livro, Bom Dia Campeão. E eu queria que você contasse para a gente, para o nosso espectador, como foi a dinâmica disso. Quer dizer, como que vocês ficaram amigos e chegaram até a ideia de confeccionar essa obra que tem uma mensagem diária de motivação, de alegria, de respeito, um devocional baseado em mensagens bíblicas, né? Os dois são cristãos, um livro muito bem escrito, muito bem editado. Eu quero agradecer você por nos presentear aqui da TV Alerj com essa obra linda. Cláudia, para você realmente é um presente de Deus para vocês aí e que realmente você possa encontrar Deus todos os dias aí, se tornar cada vez mais uma campeã da vida e uma campeã aí espiritual também. Bem, Cláudia, o devocional Bom Dia Campeão, ele tem toda uma história, uma trajetória de muita oração, de muito jejum, de dízimo da minha parte aqui, de pacto com Deus, mas principalmente da vontade do nosso amigo, cliente, esportista, atleta Bremer em realmente acreditar nesse projeto. Então, diante de todo desse pacote, realmente é que nasceu o Bom Dia Campeão. Você me perguntou como que eu conheci o Bremer. Eu trabalho nas redes sociais aí há mais de 10 anos, realmente levando conteúdo gratuito lá nas minhas redes sociais, no Instagram, compartilhando o que a gente sabe, procurando realmente fazer um mundo melhor. E em uma dessas idas e vindas, o Bremer nos procura para querer entender um pouquinho mais sobre o que realmente é esse treino da mente, o que realmente a mente pode fazer para o atleta. Interessante, Claudia, que o Bremer na época estava no Torino e ele me busca e ele quer saber mais detalhes, como é que funcionava, e eu expliquei certinho para ele tudo, passei as informações e também passei o valor. E na época, nosso amigo baiano de Tapitanga, já morando em Torim, ele achou talvez um pouco caro, um pouco alto, fora do comum do que a maioria das pessoas ou profissionais da área de atendimento faz. E eu falei, tá tudo bem. E ele não quis fechar no início, né? Achou, entre aspas, caro. E aí eu sou bem resolvido, eu sou bem tranquilo, confio muito em Deus. A propósito, Cláudia, eu sempre peço para que Deus coloque a pessoa certa e na hora certa na minha vida. E cada pessoa que chega aqui, independente do seu currículo, eu sempre é um prazer poder ajudar. E aí, Cláudio, certo tempo depois, acho que 1 ou 2 meses depois, o Bremer volta a me procurar. Ele conta que estava no Carrefour com a esposa dele lá, acho que na Itália mesmo. E aí o Bremer Linhares, e aí, me fala mais. E aí, conversa vai, conversa vem. E eu falei, ô meu irmão, chega mais, cara. Seguinte, vamos lá, vamos bater o papo reto aqui. Eu economizo teu tempo, você economiza o meu. Falei, Bremer, você não tem noção de onde você pode chegar. Falei, meu amigo, esse trabalho pode virar churrasco de final de semana para você. Falei desse jeito e dessa forma. Encurtando a história, Cláudia, só para abrir um parênteses aqui, antes de encurtar a história. A Bíblia fala, Cláudia, em Oséias 4:6, que o povo de Deus padece por falta de conhecimento. Muitas pessoas, muitos atletas, muitos indivíduos sofrem, padecem
tem muita dificuldade por ausência, por não conhecer, não ter consciência da sua real situação e de onde pode chegar. Enfim, Claudinho, encurtando a história, o Bremer foi vendido como atleta profissional do Atlético Mineiro para o Torino em torno de 5 milhões de dólares, de euros. A gente inicia esse trabalho, lógico, não é somente o Thiago Linhares, tem toda uma equipe por trás, tem várias pessoas, vários profissionais, mas quando o Bremer verdadeiramente entende o poder da mente, Cláudia, a gente não fechou apenas um pacote de 10 sessões, nós fechamos um trabalho aí de mais de 100 encontros durante 4 anos e o Bremer sai vendido como atleta do Torino para a Juventus, girando em torno aí do seu passe de 52 milhões de dólares. Uau, então E você aí multiplicou por 10 ambos os lados, não só o valor e o número de sessões, como o preço do passe dele. Exatamente. Foi isso, realmente essa conta que aconteceu. E aí, todas as sessões com o Bremer a gente grava, a gente tem um arquivo, um acervo sobre o trabalho dele, e numa dessas sessões, foram duas vezes que ele falou, né? Perguntei para ele, ei, Bremer, qual foi a maior transformação que aconteceu na sua carreira? E ele sempre retorna, depois até te envio aí para você dar uma olhadinha. Acho que é bacana vocês saberem. Ele fala assim, realmente, quando eu causei esse impacto nele, foi o que mudou a vida dele, foi a trajetória dele. Inclusive, ele mesmo fala, se não fosse aquilo, ele não sabe de onde estaria. Ele é muito grato a Deus por mim. Enfim, as nossas vidas se cruzaram e virou um churrasco aí de mais de 10 vezes aí, em alguns dígitos de milhões de dólares aí, né, Cláudio? Um banquete de fim de semana, né, eu diria. Perfeito, Cláudio. Com certeza. E ele chegou até você de que forma? Quer dizer, você já disse que você se apresenta no Instagram. Como que isso funciona? Isso. Quer dizer, como que uma pessoa chega a conhecer você? No caso dele, como foi? Você se apresenta vendendo algum tipo de produto? Qual é a dinâmica disso para o Bremer chegar e conhecer o Thiago? Ótimo. Cláudia, hoje eu vivo e sustento a minha família, banco os meus estudos através do treinamento mental com a metodologia do coaching, da psicologia positiva, da psicologia esportiva, de uso de algumas ferramentas da administração, de formações, enfim, N ferramentas. E a gente gera muito conteúdo nas redes sociais, como eu te falei nos bastidores. Eu não sou aquele vendedor nato que fica falando, vem aqui, me compre, adquire. Não, eu vou mostrando situações, a gente vai quebrando algumas crenças, algumas objeções, mas a intenção minha, Thiago Linhares, verdadeiramente é poder ajudar e fazer diferença na vida de todas as pessoas que me assistem, seja uma pessoa ou milhares ou milhões. E nessas idas e vindas foi que o Bremer me encontrou no Instagram e aí faz esse contato. Então, hoje o meu produto realmente é serviço, né, Cláudia? É educação, é desenvolvimento mental, porque como a gente está usando, eu uso muito aqui no meu trabalho princípios cristãos, a Bíblia fala que conhecimento vale mais que ouro, prata e pedra preciosa. Então, meu papel aqui é entregar conhecimento, e se a pessoa souber usar e aplicar na prática, vai valer muito mais que ouro, prata e pedras preciosas. E como você faz? Diariamente, independentemente de você estar recebendo, você solta uma pílula dentro da sua página? Conta pra gente como você funciona. Cláudia, assim, ó, olha que interessante. A educação, ela move o mundo, ela transforma toda uma nação. A gente não precisa de um político A, político B, a gente precisa cada vez mais de uma educação e de pessoas que realmente se interessem verdadeiramente por ir atrás dessa educação e entender, porque quanto mais a gente lê, estuda, a gente mais percebe que a gente precisa mais de conhecimento. Ótimo. Então, tudo que eu leio, Cláudia, eu sempre li bastante depois dos 25, 30 anos, aí comecei a entender a importância da leitura na minha vida. E aí, Cláudia, toda vez que eu leio 2 ou 3 livros por mês, tudo que eu leio, Cláudia, eu tiro foto e eu organizo um acervo no meu celular. De todos esses acervos que eu tiro, eu gosto de compartilhar, eu gosto de dividir. Então, eu não gosto daquilo que eu aprendo ficar comigo. Então, eu compartilho, né, da palavra de partir, né? A gente parte esse pão com as pessoas e aí as pessoas vão entendendo, vão vendo o valor, vai fazendo sentido e é dessa forma aí que a gente compartilha conteúdo, seja no formato em vídeo ou no formato ali por escrito. Então a gente atinge esses dois públicos. Que E só que bacana essa lembrando, iniciativa, porque você está me dizendo, então, que esse compartilhamento que você
executa, ele é gratuito? A priori. Ele é 100% gratuito, né, Cláudia? Lá no próprio Instagram, no YouTube. Então, assim, aí quem valoriza esse tipo de conhecimento, quem lê e quem entende que isso pode mudar a vida, vai se beneficiar. Eu tenho hoje mais de 4.000 postagens, Cláudia. Uau! 4.000 posts, Cláudio, não é 100, 200, 500, é mais de 4.000. Então, assim, olha quanto conteúdo, olha quanto eu já andei, quanto eu compartilhei, quanto eu contribuí. E, minha amiga, se eu pudesse dividir com você, eu tenho aprendido assim, quanto mais eu ajudo verdadeiramente as pessoas, mais Mas coisas você é boas ajudado. voltam. Mais a gente é ajudado. Ó. Assim, se a gente for falar de pesquisa aqui, se você me permitir, Claro! tem inclusive até, desculpa, não é uma pesquisa, tem uma história, né, do troféu Milho Gigante, não sei se você já ouviu. Conta pra Conta, gente. conta a história que o fazendeiro, Cláudia, tinha um certo fazendeiro que ele era sempre o grande campeão do milho troféu gigante. Ele sempre ganhava o troféu milho gigante. E aí os repórteres foram perguntar para ele, né? Eles descobriram um segredo. Por que que o senhor fazendeiro distribui as suas melhores sementes para os seus vizinhos? E aí, né, nessa intenção de querer saber, aprender e compartilhar com o seu público, eles descobriram o seguinte, ele falou o seguinte, eu preciso que os meus vizinhos tenham boas sementes, então eu distribuo as minhas melhores sementes no início da plantação, para que quando essas sementes cresçam e germinem, quando vê Colheita. como que é? Colheita? Não, quando começar a crescer, quando vê a polinização, os polinização deles vão vir para o meu terreno. Então, ou seja, se eles tiverem sementes fracas, de péssima qualidade, vão vir pólens ruins para o meu terreno. Então, eu dou as minhas melhores sementes para as pessoas que estão ao meu lado, e quando esse milho cresce, o pólen deles vem para mim e me fortifica ainda mais. Então, acho que o mundo precisa disso, né, Cláudio? Que as pessoas entreguem os seus melhores e não fiquem retendo conteúdo. Então, essa é a intenção. Que é uma E além do intenção. que, Cláudia? Além do que, Cláudia? Eu compartilho isso no meu blog e olha só, todo esse acervo que eu tenho me auxilia, me ajuda quando eu escrevo nos blogs, tá me auxiliando no meu projeto, auxiliou no meu projeto de mestrado, me auxilia na minha escrita de doutorado. Então, assim, todo mundo ganha com isso. Olha, o que, já que você está seguindo essa trajetória, o que você teria a dizer para esse mundo a que você se refere, dessas pessoas que não compartilham e não partilham o seu melhor? O que você tem a dizer como uma mensagem positiva, encorajadora, para que as pessoas entendam, percebam e vejam essa vantagem, né? Porque eu acho que nós estamos vivendo num mundo da vantagem. Mostra essa vantagem para o nosso espectador. Cláudia, tem um livro do Shawn Achor chamado Grande Potencial. Ele conta a história dos vagalumes, que o vagalume macho, quando ele pisca sozinho, ele tem apenas 3% de chance de atrair o vagalume fêmea. Só que quando esse vagalume macho ele se une com outros vagalumes, eles piscam de maneira conjunta, eles atraem de maneira muito mais fácil esse vagalume fêmea, a fêmea, aumentando aí para mais de 80% de chance de atrair a fêmea. O que que eu quero dizer? Se todo mundo pensasse sempre no outro mais e diminuísse o pensamento sobre si próprio, nós teríamos um mundo melhor. Se um casamento, Cláudia, como o padre, o próprio pastor fala lá na pregação, se o casamento, um verdadeiramente estar interessado em fazer o outro feliz, nós teríamos famílias muito melhores. O egoísmo, o próprio narcisismo, ele destrói as pessoas, ele arrebenta uma sociedade. Enquanto cada um está pensando em si próprio, a gente não vai crescer. Essa questão da competição que o próprio Shawn Achor fala, ela é tola. Então, nós, enquanto sociedade, precisamos um dos outros e do melhor dos outros. Sabe por quê, Cláudia? O que seria de mim hoje se você não tivesse se esforçado, estudado, se preparado para estar aqui hoje compartilhando o que você faz e sabe? Então, assim, compartilhar esse conteúdo, distribuir informações, realmente é algo riquíssimo que as pessoas podem sim se beneficiar de maneira conjunta, ao invés de ficar retendo ou não querendo ajudar. Você acabou de falar a palavra riquíssimo e você havia comentado que quando você apresentou o seu preço pela primeira vez para o Bremer, ele correu. Sim. E aí, você está rico, você cobra muito caro? Como é que funciona essa dinâmica? Você está rico?
Tiago, conta pra gente. Cláudia, se a gente for filosofar aqui, definir o que é riqueza. Deixa eu te contar uma história. Eu estou lendo um livro chamado Os 5 Principais Arrependimentos que as Pessoas Têm Antes de Morrer. Esse livro conta de uma cuidadora que cuidou das pessoas acamadas que estavam nos últimos momentos de vida. E, por incrível que pareça, nenhuma delas fala sobre assim, eu gostaria de ter tido mais dinheiro, eu gostaria de trabalhar mais. Então, assim, definir riqueza, ela é muito pessoal, e eu não sei o que é riqueza para você, para mim ou para quem está assistindo a gente. Mas, assim, quando eu sou uma pessoa cristã, eu creio que o justo jamais passará dificuldade, jamais passará fome. É o que a Bíblia fala. Hoje, Cláudia, talvez, hoje realmente eu invisto nos meus estudos, no meu doutorado, eu ainda não tenho um carro. Hoje eu ando com o carro emprestado do meu pai. E tá tudo bem. Só que tem outra pessoa dentro, por exemplo, do meu prédio, que tem hoje dificuldade de andar, mas tem muito dinheiro, tem um carro. O que será que é riqueza? Hoje eu tenho liberdade de ir para qualquer lugar do mundo, eu não ando com uma tornozeleira no meu pé. O que é riqueza? Então, e aí, o que é sucesso, né? Então, eu acredito muito que é relativo, mas assim, agora falando de cifras, eu confesso para ti que eu invisto muito pouco em mídia social. Eu não tenho muitos seguidores, eu não tenho muitas curtidas, muitos likes, mas eu tenho muito cliente, muita indicação. E assim, falando de cifras, de valores, eu quase que tenho certeza que na minha área, assim, eu sou um dos valores mais altos que realmente cobra e eu faço valer a pena cada centavo do meu cliente. Eu não, eu procuro estudar, entregar um resultado que ele saia daqui falando, cara, saiu barato esse trabalho aí. Você realmente é raro, porque você está falando que você não investe, que não tem tantos seguidores assim, mas ainda assim é bastante procurado, tem muito cliente, quer dizer, você está com a parte boa da história, né? Todo mundo quer ter cliente. Tem gente até que Sim, compra seguidor. Você está se sim. referindo a si mesmo como com baixa quantidade e muito cliente. Que fórmula de sucesso? Ensina para quem está aqui. Olha, Cláudia, eu diria que é muito joelho dobrado no chão. Eu jejuo uma vez por semana, eu alimento meu espírito. Não, eu não falo isso por prepotência, porque eu sou um canal. Eu não, o mensageiro não é maior que a mensagem, então eu sou um canal aí para as pessoas. Mas eu aprendi algumas coisas no empreendedorismo, no marketing digital, Cláudia, que a gente, por exemplo, se eu mandasse você hoje buscar borboletas, não é em qualquer lugar que a gente encontra borboletas. Não, é muito difícil. Então, como que a gente faz para ter borboletas? A gente tem que ter primeiro um jardim muito bem bonito, bem limpo, cheiroso, organizado. Então, o meu jardim hoje, Cláudia, é a minha rede social. Eu procuro ter um jardim bem organizado, um material bom, adequado, mas o principal que o cliente me busca, Cláudia, é o resultado que eu tenho. Se você dar um Google e procurar meu nome lá, eu tenho aí mais de 333 avaliações 5.0. Eu não falo isso para me orgulhar no sentido de prepotência, mas assim, eu procuro ter excelência, tanto em tudo que eu faço, mas de novo, como eu te falei nos bastidores, quando a esposa do atleta me liga, quando o empresário me liga, a intenção é falar assim para ele, ó, eu não estou trabalhando para você, eu não estou trabalhando aqui somente para a Cláudia ou uma parceria, eu estou trabalhando como se fosse para Deus. Então, esses cursos de venda, não sei do que tanto, de programação neurolinguística, eu resumo simplesmente, seja um entrevistador cristão, seja um coach cristão, seja um médico cristão, que você se importe verdadeiramente pela pessoa e você realmente faça a diferença. Cláudia, que porcaria de homens ou mulheres seríamos se a gente chegasse aqui e não fizéssemos a diferença na vida das pessoas? A gente precisa ser como Jó. Cada pessoa que entra na nossa vida, a gente tem que realmente deixar. Qual é a mensagem que a gente está deixando para essa pessoa, para o mundo? Então, eu acho que, de novo, lá no final da vida, a gente vai lá para trás e não é sobre quantas cifras, sobre se eu atingir milhões de pessoas, milhares, centenas ou individual. Realmente será que eu estou vivendo o propósito que Deus queria para minha vida? Eu estou feliz fazendo o que eu faço, porque não sei, eu não trabalho, eu me divirto aqui, Claudio. E os caras me pagam ainda? Que delícia, esse é que é o melhor trabalho, né? Uma diversão mesmo, Sim. como você disse. E você está agora só focado na área de esporte
ou quem nos assiste que está precisando de um acompanhamento psicológico, emocional e de vida, né, que é o coaching em última análise, você está Sim. disponível? Boa pergunta. Cláudio, primeiro, é interessante deixar claro que o meu trabalho não é terapia, eu não trabalho com nenhum tipo de patologia, eu não trato nada disfuncional ou de disfunção que a pessoa tem. Isso quem faz é um psicólogo clínico, um psicólogo formado, a gente não é habilitado para trabalhar isso, apesar de conhecer e ler muito sobre. Realmente eu treino a mente das pessoas para que elas tenham alta performance. A minha fala, a minha conversa é sim com o atleta, seja amador, profissional ou de alto nível, aí, nível de seleção, que vai para a Copa do Mundo ou para Olimpíadas. Mas sim, muitos empresários me procuram, muitos gestores, líderes, às vezes até mesmo para palestrar, para falar um pouquinho do que a gente faz. Então, a metodologia, ela realmente é para trazer alta performance para essa pessoa, para ela atingir o objetivo que ela quer. E nesse pacote, Cláudia, muitas vezes é uma sensação terapêutica, nesse pacote tem uma questão motivacional, uma questão de mudança de pensamento, mas a gente atende a maior parte de atletas, mas repito, muitas pessoas me procuram, a gente faz um alinhamento e segue o jogo. Então você não se atém só à área de esporte. Se outra pessoa que seja de qualquer outra área queira o seu serviço, você aceita. A gente atende, Cláudia, atende porque a gente tem uma metodologia que é focada em trazer um objetivo para essa pessoa, a gente faz um bom planejamento, a gente faz esse indivíduo começar a agir, se comportar diferente, a gente ensina ele a passar por um processo de melhoria contínua até ele atingir um resultado. Aliado, Cláudia, a essa base científica e acadêmica que eu te falei, aliado a princípios cristãos. Então, assim, eu não sou muito esse coach de autoajuda, nem de ficar motivando esse indivíduo aí, mas sim de Alguém que... desenvolver, né? Perdão. Nada, note que alguém que não seja cristão, como que você resolve esse imbróglio? Não Você tem, não, não aceita? tem, não tem problema nenhum, Cláudio. Primeiro, quem eu penso que sou por ser cristão, certo? Eu preciso seguir um conselho de Jesus, amar as pessoas do jeito que elas são. E dois, Cláudia, a gente não pode julgar. Eu não sou digno de achar que sou mais ou melhor ou por ser cristão, não. Única coisa que eu não ajudo, sim, que eu recusaria, era alguém que quer me contratar aí para fazer um roubo, algo nesse sentido, porque a gente pode treinar as estratégias, organizar, mas assim, coisas que são desse sentido, nesse cunho. Agora o restante, Cláudio, por que não? Já separei, já casei gente aqui, já levei gente para a Olimpíada, já levei gente para a Copa do Mundo, já ajudei gente a passar em concurso público, já ajudei cliente que me contratou para processo de emagrecimento, virou influencer, vendendo curso, faturando mais de 7 dígitos. Então, Cláudia, a gente não sabe nunca quem está na nossa frente. E o limite, né? Não há limites. Olha, a gente precisa fazer um rápido intervalo. Eu vou deixar aqui uma provocação. Qual é o sistema que você usa? Porque eu tenho certeza que quem está em casa está enlouquecido, querendo saber um pouquinho. A gente sabe que é um serviço, né? Que você é um profissional da área, mas assim, uma amostra grátis do passo a passo que você segue para que a pessoa obtenha o seu próprio sucesso. Mas fica com a gente que a gente volta rapidinho desse intervalo. De volta com o Alerj Entrevista de hoje com o nosso Thiago Linhares, que está dando um show de coach aqui nos estúdios da TV Alerj. Então, Thiago, conta pra gente. Nós fomos para o intervalo querendo saber como é esse passo a passo, só uma amostra grátis para que quem nos acompanha possa ter assim, a sensação de vitória. Legal. Cláudia, como é que funciona esse passo a passo para que a pessoa realmente comece a colocar agora mesmo na prática? Inclusive no Devocional Bom Dia Campeão, eu organizo esse passo a passo basicamente nos sete primeiros dias ali do ano. No dia um, Cláudia, é muito importante, a gente fala ali, por exemplo, a gente usa um texto de Filipenses 3:13, né? Irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante. O terapeuta, Cláudia, muitas vezes ele quer entender o passado para explicar o futuro, certo?
o trabalho do coaching levado a sério, ele não está muitas vezes preocupado com o passado. Eu quero dizer para você, Cláudio, que toda vez que Jesus se encontrava com as pessoas, uma coisa ele deixava claro. Cláudia, não importa quem você foi, não importa o que você fez, Cláudia, o que importa é quem você poderá vir a ser. Então, nesse primeiro dia, a gente deixa claro aqui, eu e o Bremer, para a pessoa esquecer das coisas do passado. O que te trouxe até aqui não necessariamente é o que vai te levar para o próximo nível. E aí, Cláudio, o passo 2, já que a gente está treinando a pessoa para esquecer, no dia 2 a gente fala sobre escrever a visão. Abacuque 2, do 2 ao 3, Cláudia, fala o seguinte: escreve a visão, grava sobre as tábuas, para que você possa ler até quem passa correndo. Olha que interessante. A gente está falando para essa pessoa, por favor, esqueça o seu passado, isso não vai te levar para o próximo nível. 2, você escreva a visão. Tenha uma meta. Escreva isso em lugar, e Abacuque fala, para que você possa ler até até quem está passando correndo. A doutora Gil Mateus, da Universidade Dominicana, se não falha a memória, isso. Ela fala o seguinte, Cláudio, que quando a gente registra as metas à mão, a gente tem uma probabilidade de 42% de chance de alcançar. Meu Quer dizer, amigo você e está amiga. misturando várias ciências junto com a Bíblia e eu vejo muita informação produtiva, objetiva, clara e funcional nas páginas, porque eu vejo que você coloca sempre um versículo, a interpretação que você e o Bremer dão aqui, conteudista, embaixo vocês colocam a pergunta de campeão e ao lado as referências ou um espaço para que a pessoa possa fazer anotações, é isso? Perfeito. E isso é para gerar consciência, Cláudio. Se você for ver no início da capa do livro, dá uma olhadinha no início da capa do livro, é um devocional, 2 pontos, consciência e Deus. E dentro da palavra consciência está um negrito, ciência. Porque realmente essa é a visão que Deus me presenteou, Cláudio. Eu vejo ciência e alio com o princípio cristão. E nessa questão que eu te falei sobre escrever, que está escrito lá em Abacuque, o Jim Carrey, Cláudia, eu não sei se você sabe, mas ele assinou um cheque de 10 milhões de dólares para ele na ação de graças de alguém que conseguiria alcançar essa conquista. E olha só que interessante, em 95, estreia Debbie Lloyd e o tal do Jim Carrey vai lá e saca seus 10 milhões de dólares. Quer dizer, ele anteviu, né? Ele projetou isso no universo, que é a grande sacada, é isso? Isso. Aí você imagina o jeito que cada um imagina o jeito que é. Ele projetou, a Bíblia fala para escrever a meta, a visão ou o cheque. A doutora Guilma tem um cientista, escreve que quando a gente escreve, a gente tem a probabilidade de alcançar mais. Enfim, então, esse é o primeiro passo. Esqueça. Número 2, escreva a meta. E um terceiro passo para a gente não alongar. O terceiro passo seria o seguinte: tenha um planejamento, Cláudio. A Bíblia fala lá em Lucas que se você quer construir uma torre, não se senta primeiro para calcular o preço e verificar se tem dinheiro, então. Esqueceu o passado, tem objetivo e agora é hora de planejar o passo a passo do que você vai fazer. Inclusive, Cláudio, não sei se você já assistiu ou não, mas é uma sugestão, o Richard, pai da Venus e da Serena Williams, Cláudia, ele montou um planejamento, maluca, de 78 páginas. Ele não tinha esposa e não tinha nem 2 filhas. O que é isso, Cláudia? Não, eu vi o filme, mas eu não sabia que ele havia feito isso anterior à 78 vitória das páginas. duas, né? Porque ele conseguiu um feito. Não. Ele era paupérrimo e conseguiu que as duas fossem campeãs mundiais, não é isso? As A duas Serena. melhores do mundo. Então. As 2 melhores do mundo. Esse Cláudia, filme ele é não tinha nem incrível. esposa. Ele chegou na esposa dele e ele fala assim: você vai ser a mãe, ó, de arrepiar, das 2 melhores tenistas do mundo. Uau. Bom, Olha então, só, Cláudia, o que a gente tem profetizado na vida dos nossos filhos, olha só o que a gente tem lançado para o mundo. Enfim, então, a primeira coisa é deixar o passado, a segunda coisa é escrever o seu objetivo e a terceira coisa é não pensar, não quero saber quanto custa. Eu vou atrás do meu objetivo com organização e foco e meta. É isso? o Que eu estou Jeff vendo as Bezos... 3 primeiras, ó, o plano de é ouro, isso aí. escreva a visão, é isso? É isso aí. Jeff Bezos, Cláudia, 20 anos atrás, estava numa entrevista, não lembro com quem no canal, e ele falou pro rapaz que ele tinha o sonho de ir para a Lua. E o rapaz, o entrevistador, deu risada, ou seja, julgou ele.
Cláudia, 20 anos mais tarde, sai nos noticiários, Jeff Bezos vai à Lua. E ele fala assim, vou à Lua com o dinheiro dos meus clientes. Sensacional. Agora, aonde que você e o Bremer pegaram a inspiração? Porque 365, eu sei que a Bíblia é uma fonte inesgotável, mas aqui vocês fundamentam tudo com neurociência, né? Dá para... Neurociência, programação neurolinguística, psicologia positiva, teologia. Então, Boa uma pergunta. vasta gama de informações e um trabalho de pesquisa primoroso. Eu estou vendo aqui que vocês colocam referências como se fosse um trabalho acadêmico, tudo baseado no vernáculo, cada página tem alusão a grandes autores. Eu estou vendo um trabalho extraordinário. Como é que foi o processo de manufatura disso, de debate entre você e o Bremer, o nosso campeão do Juventus? Como é que foi? É da Juventus. Cláudia, da Juventus. Isso Tudo aí. começou, Cláudia, tudo começou de novo lá atrás, nas leituras que eu tinha e nas leituras que o Bremer tinha também, ele continha. E aí o que a gente faz, Cláudia? Tudo que a gente compartilha, a gente armazena. E aí a gente vai organizando isso de maneira que a gente tem uma linha de raciocínio de pensar em alguns dias ali e a gente tem muito, mas muito conteúdo. Cláudia, a gente não tá, o atleta, o indivíduo, ele não pode se preparar, o lutador não pode se preparar para o dia final da luta. Ele se prepara com anos de antecedência. Esse livro não nasceu em 4 meses. Essa ideia nasceu há mais de 10 anos. De novo, lembra? Um estudo, acervo, oração, dizimando, pactuando, jejuando, compartilhando. O que daria errado, Cláudia? Como não ter ideias, Cláudia? Me diz. É muita vivência, né? É muita verdade. E como que vocês estão vendendo? Quer dizer, quem está em casa agora enlouquecido, o livro é de extrema qualidade, gostoso de se manusear. Existem livros que são mais gostosos que os outros, né? Eu também sou uma leitora ávida. E existem livros que eles são duros, difíceis de você ler aqui na hora de dobrar, que você vai virar a página. Esse aqui é muito bem diagramado, um trabalho me chama muita atenção de perceber o cuidado, o carinho que vocês tiveram em se preocupar em colocar sempre uma frase aqui que puxa, né, uma frase muito curta, superando obstáculos. No outro dia, você tem medo de quê? No outro dia, o plano campeão, foco nos objetivos, formando campeões, seja impecável com a sua palavra, tempo de ouro, nocauteando obstáculos, esforço sagrado nas mãos de Deus. Ou seja, em quaisquer páginas que você abra esse livro, você tem vontade de ler aquilo. Arrume sua cama, fortaleza divina. E eu estou abrindo aleatoriamente, guiado e protegido por Deus, tudo dele, por ele, para ele. Quer dizer, quem não quer uma obra dessa? Como é que vocês estão fazendo? Como é que estão as vendas? Pelo que eu estou entendendo, vocês já são campeões, né? Bom dia. Onde que vocês vendem? Como faz para comprar? Cláudia, esse devocional hoje está na Amazon.com, está na Amazon.com.br para quem mora aqui no Brasil. Temos na versão digital ou Kindle. Temos na versão impressa, como você e eu que gostamos de ler, folhear, que inclusive que é o que a doutora Guilherme Mateus fala, que a gente consegue gerar muito mais conexões, muito mais emoções no nosso cérebro. Então, estão nesses canais de distribuição, de Americanas, Submarino, Shopee, Mercado Livre, se não me falha a memória, e já estão em algumas livrarias, nas principais livrarias do Brasil. Aqui em Curitiba tem nas livrarias Curitiba. Enfim, Cláudia, a gente teve esse trabalho todo com carinho da Daiane, lá da editora Sua Ideia, que foi uma indicação do meu professor de mestrado, que me indicou a Daiane. Sim, a gente teve um cuidado com a imagem da capa, a diagramação, foi tudo muito pensado e acredito, né, Cláudia, tudo guiado por Deus. Então, acho que acreditamos, Cláudia, que esse trabalho seja do jeito que Deus queria. E a gente já vem mudando algumas pessoas, algumas vidas. As pessoas têm me dado feedback e realmente a gente não sabe aonde isso vai chegar, para quem vai chegar, Cláudia, mas foi um legado que a gente começa a deixar para o mundo. Não é, de novo, somente sobre o dinheiro ou sobre quanto a gente vai ganhar. A gente quer realmente mudar vidas e impactar vidas. A gente quer ser esse lado positivo de mostrar que existe, sim, muitas bênçãos ainda. Você pode viver o céu aqui na Terra, um pedacinho do céu aqui na Terra. E é um treino, Cláudio, que se a pessoa entender e aplicar na vida, pode mudar a vida, como mudou a minha, como mudou a do Bremer e de outros clientes que já passaram na minha mão, que vão estar aprendendo e saboreando um pouquinho mais desse conteúdo.
Me chamou muita atenção aqui, porque eu também, como já te disse, sou uma devoradora de livros, e aqui nessa frase inicial que vocês colocam aqui em cima, eu vi momentum e depois do lado 10.000 horas. Quando eu vi 10.000 Sim, horas, eu li um livro que falava disso e fui olhar o conteúdo. Não é que você cita o livro Outlier, do Malcolm Gladwell, que ele fala que você, só a partir das 10.000 horas, que você se torna uma pessoa excelente naquela área que você está buscando o domínio. Quer dizer, muito bacana você estar... conforme você mesmo disse, você lê, e aí você guarda as ideias, e aí você passa isso procurando fundamentar na Bíblia, né? E aí você traz provérbios, todo trabalho árduo traz proveito, mas o só falar leva à pobreza. Ou seja, você lê o livro, fundamentou na Bíblia e traz aqui essa palavra de encorajamento que eu vou te falar, eu vou ler seu livro, seu e do Bremer, mas eu já estou com vontade de fazer assim, ler várias páginas. Como é que faz? Quando chega no 365, vai ter a segunda edição? Vocês já estão ô, fazendo Cláudia, outro livro? Como é que tá? o meu pai, Cláudia, ele é uma pessoa que talvez eu sou dessa forma, porque eu tive um pai que muitas vezes ele se montasse um salão de cabeleireiro ali, todo mundo nascia careca. Então, eu entendo. Então, eu aprendi a ser mais positivo. E ele falou assim: Poxa, Thiago, realmente eu já estou mudando, eu já estou mais uma visão diferente do mundo. E ele fala assim: Eu estou lendo o livro todinho, eu não consigo ler um dia. Falei, pai, você lê do jeito que você quiser, não existe uma regra. Não, então assim, a ideia é ler um por dia, mas se a pessoa quiser ler todo dia, também pode ler. Isso aqui dá muito treinamento, isso aqui dá muita palestra, isso aqui dá a intenção, Cláudia, é você sentar com a sua família e você pararem de rolar feed e rolar mais páginas, rolarem mais a Bíblia. Então, essa é a intenção, fazer esse culto familiar, de seja qual religião for. Então, essa realmente é a intenção. E sobre a segunda edição, a gente já está começando a conversar com algumas editoras. Já tive contato em Orlando com uma editora muito grande lá. Já tive uma própria editora vou dar um spoiler aqui, o Chinechic, né? Que inclusive eu cito ele no momento aqui, do Roberto Chinechic. Inclusive eu cito o livro dele. A gente vem conversando com a editora gente. Então, assim, a gente está hoje, nesse momento, a gente está aberto aí a conversar para ter, assim, hoje a minha dificuldade do Bremer realmente é a distribuição. A editora ajudou a montar o livro, só que a distribuição está por nossa responsabilidade, Cláudio. Então, a gente quer hoje uma editora que ela faça todo esse papel de distribuir e auxiliar a gente. Porque, Cláudia, ó, hoje eu malho aqui numa academia em Curitiba. De cada 10 pessoas que eu falo do livro, Cláudia, eu estou vendendo para 9, sem forçar, sem nada. Então, assim, se a pessoa entender como você começa a entender e folhar, e aí eu te pergunto, tá caro ou tá barato esse livro? Boa! Olha, você é um excelente vendedor de ideias, né? De pensamentos, de sensações. Esse é o melhor vendedor. Sensacional. Então, vocês já estão com a Ô, segunda edição do Bom Dia Campeão, mas não tem um outro livro, que é o livro biográfico do Bremer? Conta um pouco pra gente dessa outra obra. Já está no prelo? Como é que boa. tá? Muito bom, Cláudia. A gente tá fazendo aí o lançamento no meio do ano do livro O Zagueiro de Aço, chutando Destinos, o Legado de Bremer. A gente está lançando aí na metade do ano. A gente só está esperando aí 2 pessoas para ver se vão participar do prefácio. São 2 pessoas, aí, uma da seleção brasileira e uma hoje é treinadora, inclusive está no meio do campeonato. A gente só está organizando esse prefácio com elas para enriquecer. São 2 pessoas importantíssimas na história do Bremer, que ajudaram ele num certo momento, ajudaram ele num outro momento. Então a gente só está esperando essa situação. E ali a gente conta, revela segredos do Bremer de Tapitanga. Isso as pessoas não vê, de comer pão com mortandela, de passar fome, de passar saudade de casa, de realmente quebrar muitos dogmas, muitos paradigmas para realmente alcançar um nível. Hoje ele ganha o que ganha, Cláudio, porque realmente é merecedor. A gente diz assim, né, Cláudio? E o Bremer sempre honrou muito Deus lá atrás, nos bastidores, e hoje é Deus que honra ele publicamente. Então, se você quer um dia ser honrado publicamente por Deus, honre a Deus nos teus bastidores, no teu quartinho, nas tuas orações, nos momentos simples ali. Você me diz que está malhando em Curitiba, portanto você está em Curitiba, né? Você não Sim. malharia num lugar onde você não está. E você se refere muito a fazer uma universidade, um doutorado na Flórida e uma editora em Orlando. Qual é a conexão que existe? Existe uma ponte Curitiba-Orlando, Curitiba-Flórida? Qual é?
Legal. A editora nossa é de Santo. Essa editora do Devocional hoje, atualmente, é de Santo André. E quem sugeriu ela foi um professor nosso lá da Florida Christian, que é o professor Wilson. Inclusive, realmente é uma pessoa que sou muito grato a Deus. E essa ponte aí entre Curitiba e Orlando, a gente faz via remoto, aulas online, e algumas vezes a gente vai presencialmente para lá. Eu estive agora em dezembro. E vou retornar agora em julho até para defender a minha tese de mestrado que a gente vai estar realizando lá. Olha, eu quero te convidar para você voltar ao nosso programa, trazer o Bremen para ele contar todas as peripécias dele, como foi a trajetória. Quero saber com que frequência vocês se falam para poder montar todas essas obras e quero saber também qual é o seu Instagram, como é que a pessoa faz para falar com você, para comprar o livro. Você já disse, você não disse o preço ainda. O preço do livro hoje, Cláudio, ele está R$ 99,90, então é um convite para a pessoa investir em conhecimento. E eu digo, se aquele que não quiser investir em conhecimento ou investir em educação, que experimente investir em ignorância, burrice, né, Cláudio, para ver onde é que vai chegar. Hoje o meu trabalho está lá no Instagram, é @linharescoach, onde realmente eu me comunico, onde eu falo, onde eu mostro um pouquinho dos meus bastidores, das sessões que eu realizo com os clientes, das mensagens que a gente traz aqui para inspirar as pessoas e fazer um mundo melhor. Então, basicamente é isso. E lá tem o contato, o direct, tem nosso site também do Bom Dia Campeão, enfim, é lá que a gente está atuante hoje, Cláudio. E como é que as pessoas fazem para falar com você? Você tem condição de atender pessoas ou o volume já está over the top, já está absurdo e você já não tem mais essa disponibilidade pela escassez do tempo? Hoje, Cláudio, o meu trabalho ainda é no individual, que é a forma com que eu gosto e da forma com que eu trabalho. Eu já entendi via devocional e daqui a pouquinho via biografia do Bremer que vai ter mais procuras e bastante procura. Então, por isso de eu precisar aumentar a faixa do meu preço para realmente começar a selecionar, porque senão eu não dou conta. Como eu te falei, ano passado, eu não sei se eu cheguei a investir R$ 1.000 no Instagram ali em publicidade, e assim, minha agenda sempre foi cheia e lotada. Mas eu estou em busca ainda, hoje, nesse momento, Claudio, abrindo meu coração para você, hoje, um parceiro, um sócio, um lançador que me auxilia a montar um produto digital, gravado, organizado em pilares, para que aquele cliente que não consegue me pagar no individual, ele tenha um acesso ao conteúdo que ele possa ver, entender e aplicar na prática. Já tem tudo bem organizado. Então, eu estou ainda nessa busca desse parceiro digital que seja um lançador. Mas hoje, se a pessoa quiser, me manda um direct lá via Instagram, que a gente conversa, entende, acerta a linha, projeta um trabalho, seja para 7, 10 sessões, para um ano, 2 anos, e tudo vai depender dessa primeira conversa. Ou seja, você gostaria de ter um curso online onde a pessoa pudesse comprar esse pacote e você multiplicar por um número, vamos lá, por 100 de novo, né? Lembra? Sim, é isso aí. Do Pode ser. churrasquinho que virou banquete? E se sabe, Cláudia, e se sabe que isso é bíblico, Cláudia? Lá em Marcos 10:31 fala assim, que quando a gente deixa pai, mãe, filho ou alguém para a gente trabalhar na causa de Deus, do Senhor, a gente é recompensado até 100 vezes mais e ainda em vida. Então, são coisas que eu acredito, são coisas que eu tenho bem claro. É um trabalho de Deus para Deus, e Deus me recompensa. E proibido reclamar, inclusive tem um dia aqui proibido reclamar. Que coisa linda! Você foi nascido e criado numa família cristã? Qual é a sua trajetória? Eu sou adventista de berço, Cláudia, mas é a igreja que eu sigo, que eu acredito. Mas eu não carrego placa de igreja, eu não faço acepção de pessoas de outras igrejas. Já atendi várias crenças de pessoas de Guiné-Bissau, já atendi atletas da África, já atendi atletas aqui da América do Sul, da Colômbia, do Uruguai, que tem outras crenças, já atendi ateus. Então, o importante é cada pessoa que a gente encontra realmente poder fazer essa diferença aí, seja cristão, adventista, batista, católico, muçulmano, enfim. E o E seu eu livro está sendo. respondendo, Ah, diga. desculpa, acho que eu não respondi. E eu sou nascido aqui na cidade da Lapa, é uma cidade do interior do Paraná. Então, crescendo e aprendendo, vendo as pessoas citar versículos bíblicos, estudando, investigando.
lá no meio do mato, lá, Cláudia. O seu livro está sendo traduzido para outros idiomas, quer dizer, vai se tornar uma obra mundial. Como foi? Quer dizer, é pela própria editora? É a própria Sou a Ideia que está traduzindo ou você já está vendendo Perfeito. direito para outra editora? E de onde partiu a ideia do livro se tornar internacional? Partiu dessa parceria com o próprio Bremer, como ele hoje mora e joga na Itália, a gente acredita que lá na Itália também vai ter muita procura. Então é o Buongiorno Campione, está traduzido em italiano, e a gente resolveu, na Europa os países são menores, Claudio, e lá a língua que o pessoal precisa também saber um pouquinho mais é o inglês, então a gente traduziu para o inglês e para o italiano. Então ele está sendo vendido nesses 3 idiomas. E é uma forma de a gente estar espalhando essa mensagem e essas boas novas para as pessoas. E onde é que será que isso vai dar, Claudio? A gente está curioso. E tudo isso em parceria aí com a editora Sua Ideia. Uau! Mas que material extraordinário, Buongiorno Campione. Grazie mille por uma entrevista. Já vou aqui para os momentos finais. Quero que você deixe uma mensagem, tanto para o Bremer, que eu também quero deixar. Bremer, uma alegria estar aqui com o Tiago, seu parceiro, seu coach, não é isso? Quero deixar um beijo para ele, para a família, que Deus o abençoe. E queria que você mandasse, além do recado para ele, para quem nos assiste, para que a pessoa possa ter esse momento de alegria, esse momento de fé e que vá buscar ou o Buongiorno Campione, ou o Good Morning Champion, ou o Bom Dia Campeão, não é isso? É isso. Legal. Cláudia, primeiro eu quero agradecer a você aí e o pessoal da Alerj para realmente ceder esse espaço para a gente falar um pouquinho mais desse livro, que não é somente sobre os mensageiros, a mensagem, de novo, ela é muito mais importante, que possa mudar vidas. Quero agradecer também ao Bremer, né? E só alertar as pessoas, ó. A Bíblia fala assim como você pensa em sua alma, assim você é. Eu sempre pensei, bom Deus, se eu tivesse apenas um cliente bom, já poderia mudar toda a minha vida. E Deus me encaminhou ao Bremer, e ele acreditou nesse projeto, e cá estamos. E se eu pudesse, para finalizar, a mensagem é o seguinte: a ciência fala, Cláudia, que o nosso cérebro é o grande responsável pelo nosso fracasso ou pelo nosso sucesso. A Bíblia fala lá em Provérbios 4:23, para a gente tomar cuidado com o que a gente pensa, pois a nossa vida vai ser dirigida pelos pensamentos. Pensamentos errados, comportamentos errados, resultados errados. Pensamentos incríveis, extraordinários, comportamentos incríveis, resultados de um campeão. Então, o conhecimento está à porta, procure, busque, bata, que certamente você vai encontrar. E a sua vida, como o Provérbios 24:4 fala assim, o seu cômodo, a sua casa vai encher de todo tipo de riqueza pelo conhecimento que você adquiriu. Então, tá dado o convite aí, busque esse conhecimento, campeão. Muito obrigada a você, Tiago. Que entrevista leve, gostosa e promissora, né? Cheia de fé, de felicidade e de bons presságios. Então, como já disse, você está convidado para voltar aqui para apresentar para a gente a história do Zagueiro de Aço e o volume 2 do Buongiorno Campione e Bom Dia Campeão. Muito obrigada a você pela sua presença e muito obrigada a você que nos acompanhou até agora, que nós sabemos muito bem que a sua audiência é uma questão de escolha. Até o próximo programa, campeão!